Pós-reunião do Copom, agora a gente já pode falar sobre o aumento na taxa Selic e os possíveis impactos nos fundos imobiliários. Sim, esse tem sido um questionamento recorrente de vocês e eu já quero dizer que tem impacto sim, tanto positivamente como negativamente. Mas para vocês me acompanharem nessa resenha, eu já vou fazer o convite para vocês se inscreverem aqui no canal, deixarem o like de vocês. E, gente, dêem uma olhadinha na descrição do vídeo, porque eu sempre deixo vários links e cupons de desconto. E hoje eu quero chamar a atenção para o link da Clear para vocês abrirem conta lá e negociarem com corretagem zero, beleza? Bom, pessoal, essa sinalização do Copom de aumento na taxa de juros não é de hoje, como vocês podem ver nessa matéria aqui. Nós tivemos aí um aumento muito grande na inflação em 2020 e como meio de tentar combater essa inflação ou tentar diminuir ela um pouquinho, então o Banco Central acaba mexendo justamente com a taxa de juros. Isso porque o crédito, por exemplo, pode ficar mais caro e aí eles estimam que talvez as pessoas consumam um pouquinho menos, que elas tomem menos crédito porque vai ficar mais caro mesmo e, enfim, tentam controlar um pouquinho essa questão da inflação, até porque em 2020 nós tivemos várias coisas que aconteceram em um ano extremamente difícil, né? A gente teve uma desvalorização muito grande da nossa moeda, consequentemente, com um dólar muito caro, isso acaba impactando muito no preço das coisas. Quando a gente vê também uma injeção muito grande de liquidez na economia, ou a famosa chuveirada de dinheiro do Paulo Guedes, que eu já até fiz um vídeo sobre isso, se você perdeu, eu vou deixar como sugestão aqui em cima. De qualquer maneira, tudo isso acaba impactando na oferta e na demanda, e tudo isso acaba sendo refletido, então, nos nossos índices de inflação. Bom, quando a gente fala do IPCA, a gente fechou com ele em 4,23% em 2020. Quando a gente fala de IGPM, ficou acima dos 23%, o que foi uma disparada que muita gente só colocou a mão na cabeça e falou socorro, aonde vai parar? O mesmo fez o Banco Central, então ele entendeu que socorro, a gente precisa parar por aí, vamos tentar aumentar um pouco a nossa taxa de juros para regular tudo isso. Só que é aí que vem muita gente perguntando, né? Será que isso vai impactar os meus investimentos? Bom, é claro que impacta, né, gente? Quando a gente fala de uma taxa de juros que a gente já viu a 14,25%, a chegar no menor patamar que foi de 2%, muitos investidores acabam pensando, caramba, eu não consigo mais ganhar dinheiro fácil como era antigamente e eu vou ter que talvez tomar um pouquinho mais de risco para conseguir uma rentabilidade melhor, né? E aí que a gente viu uma debandada de investidores para os fundos imobiliários. A gente tinha ali, quando a gente tinha uma taxa de juros um pouco mais alta, mais ou menos uns 200 mil investidores em fundos imobiliários. E quando foi ano passado que a gente bateu 2% de taxa de juros, a gente simplesmente disparou para 1,1 milhão de investidores em fundos imobiliários. Claro que porque muitas pessoas, como eu falei para vocês, acabam aceitando um pouquinho mais de risco em troca de rentabilidades maiores. E quando a gente fala, por exemplo, do dividend yield médio dos fundos de tijolo, a gente pode estimar algo em torno de 6 a 7% ao ano. Então, se a gente começa a achar muito difícil encontrar alguns títulos de renda fixa que paguem isso, então a gente acaba aceitando um pouquinho mais de risco e olhando para essa outra classe de ativos de renda variável. Só que aí, quando a gente começa a ver a taxa de juros subir, aí começa a preocupar alguns investidores, porque se chegar em um determinado momento onde talvez a nossa taxa de juros chegue a 6, 7%, isso se o Boletim Focus estiver certo, e aqui cabe o questionamento se ele mais acerta do que erra, né? Mas ele diz que, por exemplo, lá em 2023 a gente deve ter uma taxa de juros acima, né, de 6 a 7%. Então, se a gente começar a comparar a rentabilidade dos fundos imobiliários com um título de renda fixa, talvez, que esteja remunerando algo muito próximo, aí sim os investidores que são mais conservadores e avessos ao risco, eles podem pensar, poxa, eu acho que eu prefiro ganhar uma rentabilidade ali parecida, correndo menos risco, e aí eles podem acabar indo, então, para a renda fixa. De qualquer maneira, existe uma classe de fundos imobiliários que pode acabar se beneficiando, que são os fundos de papel. Isso porque, gente, toda vez que a gente vê um aumento na nossa taxa de juros, isso é por conta de uma sinalização de uma inflação maior. E quando a gente fala de fundos imobiliários de papel, eles acabam investindo muito naqueles CRIs, que são, na maior parte do tempo, indexados ao IPCA, e ao IGPM, que são os nossos índices de inflação, né? Alguns dos, né? Porque tem outros também. Quando a gente vê, então, uma alta na Selic, a gente também tá vendo uma alta nesses índices de inflação e, consequentemente, esses fundos imobiliários podem entregar yields maiores, ou seja, aquela rentabilidade mensal, ela pode ficar
maior. Em linhas gerais, quando a gente fala do aumento da taxa de juros, sempre começa a haver aquela comparação entre títulos de menos risco e esses que hoje remuneram algo muito próximo, mas na situação que a gente está hoje, ainda assim, os fundos imobiliários no geral, eu acho que são excelentes fontes de rendimento, principalmente de renda passiva, né? Que é aquela renda que todo mês está pingando na nossa conta, sem a gente precisar fazer grandes esforços, né? Ainda assim, eles estão conseguindo rentabilizar muito bem e acima de muitos títulos de renda fixa, pelo menos quando a gente fala do dividend yield. Mas agora, gente, eu falei um pouco do fundo de tijolo. Agora eu quero trazer um comparativo de como essa alta na Selic, ou até mesmo a queda na Selic, pode impactar a classe de ativos que pode acabar se beneficiando, que são os fundos de papel. Para isso, eu já quero compartilhar com vocês essa tabelinha aqui na tela, gente. Eu acabei escolhendo o Maxi Renda, que é um fundo imobiliário de papel, porque ele investe, então, em vários CRIs. É claro que, eventualmente, a gente pode encontrar alguns ativos ali atrelados ao CDI, a Selic, mas, de qualquer maneira, que a gente vê um histórico de 2014 até aqui. Então, a gente pega aquele momento onde a gente tinha uma taxa Selic de 14,25% ao ano e a gente tinha a maior rentabilidade de 13,11%. Isso porque os índices de inflação também estavam muito altos, né? E aí, com o passar dos anos, até pelo menos 2019, a gente foi vendo essa taxa Selic diminuindo, a gente viu também, claro, os próprios índices de inflação diminuindo, e aí a rentabilidade foi junto, né? A gente chegou em 2019 a 6,29%. Isso porque, como eu falei para vocês, muitas vezes quando o Banco Central ele sinaliza um aumento na nossa taxa Selic, é claro, olhando para a inflação, que provavelmente já está alta e que, claro, no curto médio prazo deve continuar penalizando muito as pessoas, né? Então ele faz essa alteração na taxa de juros, não quer dizer que imediatamente isso vai acabar reduzindo os índices de inflação, mas a gente consegue ver isso depois nos próximos períodos. De qualquer maneira, quando foi 2020, onde nós chegamos no menor índice, né, da nossa taxa Selic de 2%, a gente viu o índice de inflação, principalmente o IGPM, subindo pra caramba. E por isso que a rentabilidade do Maxi Renda já começou a subir, porque nós tínhamos inflação muito alta. Aliás, nós ainda temos. Então agora esse aumento na taxa de juros é para tentar controlar isso um pouquinho, mas quando a gente fala aí nesse curto prazo, ainda assim o Maxi Renda ele continua com ótimas rentabilidades. Então a gente consegue entender através desse comparativo que eu trouxe para vocês como a sinalização de um aumento da taxa de juros pode acabar trazendo boas perspectivas, pelo menos no curto prazo, para os fundos de papel por conta de uma alta na inflação, né, que a gente está vivendo, mas que depois vem, por exemplo, esses aumentos na Selic para tentar controlar isso. Já quando a gente fala dos fundos de tijolo, aí a gente entende que começa aquela comparação do que vale mais a pena para conseguir a mesma rentabilidade, que não é o que a gente vive hoje, porque ainda assim, como eu falei para vocês, os fundos de tijolo eles estão remunerando mais do que muitos ativos de renda fixa. De qualquer maneira, gente, depois de toda essa resenha para tentar mostrar para vocês por que o mercado se movimenta muitas vezes quando a gente tem essas decisões do Copom, eu quero saber de vocês. Vocês têm algum fundo de papel que tende a se beneficiar com toda essa alta na nossa inflação e também agora com essa alta na Selic? Escrevam nos comentários aqui que eu quero saber e eu vejo vocês então no próximo vídeo.